o mundo acorda com uma ação judicial do Trump Media Group, o Rumble, contra o Alexandre de Moraes. Enquanto o Alexandre de Moraes fica aí brincando, né, de justiça lá no Brasil, aqui nos Estados Unidos ele está sendo processado. Como o Lacombe disse, tá bem aí, ó. Saiu, olha aqui que lindo, ó. Saiu no New York Times. Como é que é a música, Lacombe? Pô, eu canto mal pra caramba. Cada vez que eu canto, reclamam, né? Deu no New York Times. É isso aí. Eu na Folha, Saiu no New York Times, matéria Times, do Glenn Greenwald, aliás, vamos dar crédito. Matéria do Glenn Greenwald. E assim, é importantíssimo isso acontecer. Nós já estávamos esperando isso há um bom tempo. Avisamos isso naquela Breaking News, né, Max? Avisamos. Foi na segunda-feira? Segunda-feira. Segunda-feira, então, a gente avisou que tinha uma bomba para vir contra o Alexandre de Moraes, exatamente por causa dessas violações, né? Ele não tem jurisdição nos Estados Unidos. Então, Max, Lacombe, o pessoal que está em casa nos acompanhando, vamos deixar bem claro. O Alexandre de Moraes, além de estar agindo ilegalmente no Brasil, ele está agindo ilegalmente para além mar, ou seja, para além das fronteiras brasileiras. Olha que coisa horrível e quase impensável, né? O Alexandre de Moraes, na primeira vez que ele bloqueou o meu antigo Twitter, né, que hoje é o X, mas na época era o Twitter, quando ele bloqueou a minha conta, você tentava acessar a conta, eu não tenho nenhum print da época, eu acho, devo ter em algum lugar, mas quando você tentava acessar a minha conta, ela aparecia, deixa eu diminuir a claridade do celular aqui, ela aparecia aqui embaixo, ó, vinha uma mensagem escrita assim, blocked worldwide, ou seja, bloqueado no mundo inteiro. Então ela vinha com essa mensagem e aí o que acontece? Mensagem do Elon Musk aqui. E aí o que acontece? Quando o Alexandre de Moraes fazia isso, ele estava violando leis dos outros países, né? Porque ele não tem jurisdição sobre esses países. Eu acho que é isso que precisa ficar bem claro. O Alexandre de Moraes ele não tem uma jurisdição para fora do Brasil. No Brasil, a jurisdição dele já está completamente ilegal e inconstitucional. Por exemplo, eu não tenho foro para ser julgado por Alexandre de Moraes, primeiro porque não há um crime. Isso é uma coisa, Lacombe Max, que eu acho que é até difícil explicar para os americanos, e o brasileiro já está tão acostumado com tudo isso, que às vezes o pessoal se esquece de alguns detalhes do devido processo legal. Quando o Lula estava enfrentando a justiça, eles diziam muito das garantias constitucionais. As garantias constitucionais, né, e houve todo um debate com relação às garantias, etc., porque o Lula não pode ser preso, condenado em segunda instância, porque tem que passar por todo a possibilidade de defesa da vítima, no caso. Né? Só que o Lula foi indiciado, ele teve um julgamento, ele foi condenado uma vez, foi condenado uma segunda vez, salvo engano, acho que foi condenado uma terceira vez, o Lacombe pode me corrigir aí, e o Lula passou pelo devido processo legal. A argumentação do STF com relação ao Lula era uma questão de CEP, ou seja, qual que seria então o local que ele deveria ser processado. No meu caso, e no caso das vítimas do Alexandre de Moraes, que não tem foro privilegiado, é uma absurdidade atrás da outra. Primeiro, eu nunca fui indiciado. É estranho tentar explicar isso para o público brasileiro, para o público americano, mas o público brasileiro já meio que se acostumou com isso. Eu não fui indiciado. Né? Ou seja, não há um indiciamento. Porque quando você é indiciado, há uma denúncia, e aí o Ministério Público vai lá, atua, você passa a entender, então, o que está acontecendo contra você. Depois disso, você recebe uma acusação, e aí a tua defesa tem como entender do que você está sendo acusado, para ter o tempo da ampla defesa, né? E você pode se preparar, então, junto com o seu advogado, para entender que tipo de crime estão dizendo que você cometeu, para que você possa, então, se defender. No meu caso, não houve indiciamento, eu não fui acusado, e não há um julgamento. Né? E além de não ter um julgamento, ninguém sabe sequer que crime que eu cometi. O Alexandre de Moraes não sabe dizer que crime eu cometi, a Polícia Federal não sabe dizer que crime eu cometi, e aí, segundo as palavras da própria Polícia Federal, é necessário uma investigação na Suprema Corte para que possa investigar quais seriam, então, os possíveis crimes que eu teria cometido. E todos os verbos na condicional que eu estou usando aqui, Max e Lacombe, esses verbos também são utilizados na própria petição da Polícia Federal, por exemplo, no pedido de prisão e extradição. Então, todos esses verbos na condicional, teria cometido, teria feito, não sei o quê, tudo isso também está no pedido do Alexandre de Moraes, e no caso da PF, para poder fazer com que eu seja extraditado e preso nos Estados Unidos da América. Pois bem,
Não há nenhuma prova, nenhuma acusação, nada de crime algum. Eles dizem que eles precisam investigar. E aí a argumentação da Polícia Federal e do Alexandre de Moraes é a seguinte: como nós não sabemos ainda o que ele cometeu, a gente suspeita X, Y, Z, então a gente precisa congelar os bens dele, congelar os bens da empresa dele, fazer com que ele esteja preso, porque ele tem um grau de periculosidade enorme, e assim, então, com essas investigações, descobrir o que eu teria feito. Né? Realmente, o Alexandre de Moraes tem toda a razão do mundo. Eu sou muito perigoso mesmo, Alexandre de Moraes. Pode ver aí uma ação judicial contra você nos Estados Unidos da América, exatamente porque você fica fazendo merda. Então, como eu não vou descansar, você pode achar que eu sou perigoso mesmo. Mas o perigo que eu represento é um só, Alexandre de Moraes. O único perigo que eu represento é o fato de eu seguir a lei onde quer que eu vá. E como eu estou nos Estados Unidos da América, nós iremos seguir todas as leis dos Estados Unidos da América, inclusive da Constituição americana, onde me dá liberdade de expressão para poder, então, fazer coisas como essa. Não sou eu que estou processando Alexandre de Moraes, é bom deixar isso bem claro. Não sou eu, é o Trump. Trump Media Group e o Rumble. Então, Alexandre de Moraes, continue fazendo essas decisões suas de derrubar contas minhas no exterior, continue violando as leis americanas, e aí a gente se vê na justiça. Eu vou ter um prazer enorme de ver o Alexandre de Moraes tentando pisar nos Estados Unidos depois de se negar a participar de um julgamento no qual ele é réu. Porque lembremos, o Alexandre de Moraes, essa ação que está sendo movida contra ele, ele vai se tornar réu, e ele se tornando réu, ele tem que comparecer aqui. Se ele não comparecer aqui e continuar batendo pezinho, como ele acha que ele pode ficar batendo pezinho, acabou Nova York para você, Alexandre de Moraes. Acabou a Disney. Você vai ter que vender sua casinha em Celebration. Deu para entender? Então você não vai poder mais pisar aqui. O dia que você pisar aqui, aí quem fica atrás das grades não sou eu, é você. Né? É bom deixar isso claro. E isso tudo, a gente tem que continuar lutando. Isso aí é um sopro de esperança para nós. Só está começando. Nós precisamos continuar lutando. E uma mídia livre como a Timeline precisa existir para ser a sua voz. Nós precisamos continuar noticiando para o mundo o que está acontecendo no Brasil. Não só para o mundo, mas para os brasileiros.